Eu descobri tarde demais que o pior barulho em um prédio não é o de furadeira. É o momento em que tudo fica silencioso demais, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. O Santa Cecília não parou depois daquela noite na casa de máquinas. Ele só aprendeu a ser mais discreto. E eu percebi que em prédios antigos o tempo não passa, ele acumula. Depois da assembleia em que quase assinei a regularização do 11º andar apagado, tentei seguir a vida fingindo que nada tinha mudado. Boleto, manutenção, reclamação de vaga, tudo igual. Mas o prédio não. Começaram a chegar reclamações estranhas, que se eu não soubesse o que sei, iria chamar de coisa da cabeça de morador. A dona Marta, do 304, foi a primeira. Seu Marcelo, o senhor pode mandar alguém ver meu quarto? Ela pediu, segurando a porta com a corrente, como se tivesse medo de abrir tudo. Problema de infiltração, tomada, quê? Ela mordeu o lábio. Sabe quando a gente acorda e sente que a cama tá mais perto da parede do que quando deitou? Eu medi. Não é muito, mas todo dia parece que tem um dedo a menos. Entrei para conferir. O quarto era pequeno, parede branca, armário encostado, cama de casal colada na outra lateral. Ela apontou para a distância entre a ponta da cama e a parede oposta. Ontem eu passava com o carrinho de roupa aqui sem bater. Hoje não passa mais. Peguei a trena. 1,15 m. Ela puxou de uma gaveta uma folha amarelada. O orçamento do marceneiro de 5 anos atrás, anotado à mão. Distância livre, cama até parede, 1,30 m. 1 centímetro aqui, 2 ali. Quem ia discutir com a fita métrica do passado? As paredes de imóveis antigos dilatam, dona Marta. Prédio sede, taco estufa. Tentei explicar, ouvindo minha própria desculpa soando fraca. Então tá, ela disse, mas o jeito que me olhou deixava claro que não acreditava nem em mim, nem na justificativa. Saí de lá com a sensação incômoda de que aquele quarto tinha, de fato, encolhido desde a última vez em que estive ali. E eu ainda tinha um problema maior para resolver. Uma parede de concreto lá em cima que respondia quando eu falava. Naquela semana, decidi subir novamente à casa de máquinas. Era como checar um ferimento. Você sabe que vai doer, mas precisa ver se está piorando. Abri a porta metálica. O barulho dos cabos era o mesmo, mas havia algo diferente. Na parede branca que selava o antigo 11º, alguém tinha riscado com carvão, em letra grande e torta. Não foi suficiente. Você anda pintando o recado agora? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Por alguns segundos, só o ronco da máquina respondeu. Depois a mesma voz rouca, vindo da fresta lá em cima. Eu não escrevi. Vocês escreveram lá embaixo. Eu só devolvi. Como assim vocês? Planta nova, memorial descritivo, cálculo estrutural. Tudo dizendo que eu não existo. Tudo dizendo que 10 andares eram suficientes. E aí, bastou? Silêncio. Não por falta de resposta, mas porque qualquer coisa que eu dissesse seria inútil. Ele continuou. Os moradores reclamam com você, não reclamam? De espaço, de barulho, de coisa que some. Eles acham que é defeito. Mas o defeito foi lá atrás, quando decidiram que era mais fácil me enterrar em concreto do que me assumir no papel. Aquela ideia me perseguiu o resto do dia. Alguém, um dia, escolheu apagar 2 andares com caneta e concreto e seguir como se nada. Agora o prédio inteiro pagava, centímetro por centímetro. Decidi levar isso a sério, mais seriamente do que um síndico medroso costuma levar histórias de fantasma. Chamei um engenheiro pericial de fora, sem comentar nada sobrenatural. Pedi laudo estrutural geral, com atenção às variações de metragem interna. Ele veio numa manhã de sábado, com trena digital, nível laser, bloco de notas. Estrutura tá segura, ele disse depois de dias medindo. Mas tem coisa esquisita, sim. Tipo? Perguntei, tentando soar técnico.
A metragem interna dos apartamentos não bate com alguns documentos. Em teoria, vocês teriam mais área privativa somando tudo. Alguém comeu uns metros em algum lugar, lá em cima ou lá embaixo. Coisa antiga de construção. Não é risco imediato, mas se algum morador quiser reclamar na justiça, ele não terminou. Não precisava. E aquele espaço ali em cima, na casa de máquinas? Arrisquei. Tem alguma coisa atrás daquela parede? Ele olhou a parede branca, pegou o detector de metais, encostou, andou de um lado para o outro. Atrás disso aqui tem vazio. Tipo um vão. Ou outro ambiente. Não sei dizer sem quebrar, mas dá para sentir que tem eco. Naquele momento, o elevador parou. O display externo marcou 10. Subiu mais um pouquinho. 11. E ficou ali, aceso por meio segundo. Tempo suficiente para o engenheiro notar. Ué, esse prédio tem 11 andares? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Não oficialmente. Ele riu achando que era piada. Naquela noite, a campainha do meu apartamento tocou às 2h17. Eu já estava atento a qualquer ruído fora de hora. Então praticamente pulei da cama. Olhei pelo olho mágico. Ninguém no corredor. O som veio de novo, insistente. Toc, toc, toc. Mas não era a campainha elétrica. Era um som oco, direto na porta. Como se alguém batesse com os nós dos dedos no meio da madeira. Quem é? Perguntei com a boca seca. Silêncio. Depois uma voz de criança, abafada, como se viesse de dentro da parede. Aqui não cabe mais cama. Eles estão aproximando. Posso ir para o seu quarto? Gelou até a alma. Abri a porta num impulso. Corredor vazio, luz de emergência acesa. A voz não vinha de fora. Vinha da parede lateral, encostada na cama da unidade ao lado. O quarto da Dona Marta. Encostei a orelha. Nada. Peguei o celular, quase ligando para ela, mas parei no meio. Que tipo de síndico acorda uma moradora às 2 da manhã para perguntar se o filho dela falou de parede apertando? Na manhã seguinte, encontrei Dona Marta no hall de olheiras. Dormiu bem? Perguntei, tentando soar casual. Quase nada. O quarto tá esquisito. Meu neto veio dormir aqui ontem e acordou chorando, dizendo que a parede estava respirando. Criança inventa cada coisa, né? Ela riu, mas os olhos não riam. Eu sabia que não era invenção, mas o que eu podia dizer? Então, seu neto talvez esteja ouvindo um andar fantasma redesenhando o prédio? Foi aí que entendi uma coisa que eu não queria entender. O problema já não era mais só o 11º. Ele tinha aprendido as regras e estava replicando. Não sei em que momento comecei a pensar no prédio como ele, mas aconteceu. Em pouco tempo parei de olhar plantas como desenho técnico e passei a ver mais como mapa de um corpo. Colunas como ossos, dutos como veias, fios como sistema nervoso. E quanto mais eu lia, mais uma frase da casa de máquinas ecoava. Cada reforma que fizeram me deu novos caminhos. Comecei a notar um padrão que nenhum laudo mostraria. Onde havia parede recém-erguida, havia sonho ruim. O casal do 702, que fechou a varanda para virar escritório, passou a reclamar de sensação de aperto. O jovem do 605, que derrubou um quarto para aumentar a sala, ouviu passos no buraco da planta original à noite. O prédio não gostava de improviso, ou gostava demais. Uma noite, fui até o 902 de novo. Oficialmente vazio. Eu mantinha as janelas abertas de vez em quando para não embolorar. Abri a porta com a chave mestra. O mesmo chão de taco arrancado, as mesmas marcas retangulares. Mas uma coisa diferente. No meio da sala, havia uma tomada no chão. Sozinha, sem fio aparente. Nova demais para o resto do cômodo. Nunca tinha visto tomada ali. Ajoelhei e toquei na tampa. Fria. Girei o parafuso, levantei a tampa. Em vez de caixa de eletricidade, um buraco escuro, fundo. Muito mais fundo do que uma parede normal comportaria. Um
Um ar úmido subiu dali, cheirando a cimento e poeira antiga. Senti o impulso infantil de jogar algo lá dentro, para ouvir o barulho. Peguei uma moeda no bolso, joguei. Ao invés de tique metálico, o som que voltou foi pano, como se tivesse caído sobre tecido. E, logo em seguida, um ruído sutil de algo sendo arrastado. Fechei a tampa na hora. Na mesma semana, recebi um e-mail do condomínio, encaminhado pelo advogado. Intimação, regularização de planta junto à prefeitura. Algum morador mais atento, havia reclamado da diferença de metragem. O Ministério Público queria explicações. A velha mentira dos 10 andares ia ter que ser encarada. Fui à prefeitura com uma pasta na mão e outra no estômago. Na sala do fiscal, um monte de processos empilhados. O prédio de vocês consta aqui com pendência antiga. Ele explicou apontando para o monitor. Um pedido de regularização de 11º pavimento que nunca andou. Estranho. Foi aberto e depois sumiu do sistema. Não tem despacho, não tem indeferimento. Como se alguém tivesse ido lá e apagado. E o que acontece se essa pendência não for resolvida? Perguntei. Ele deu de ombros. Na prática, nada urgente. Multas, bloqueio para novos habites e essas coisas. Na teoria, o prédio existe de menos no papel. E quando algo existe de menos no papel, costuma sobrar em algum outro lugar. Nem que seja em problema. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu atravessava o saguão da prefeitura. Quando algo existe de menos no papel, sobra em outro lugar. Eu sabia exatamente em qual lugar estava sobrando. Nas paredes que avançavam, nos quartos que encolhiam, nas tomadas que levavam para lugar nenhum. Na noite seguinte, sentei na mesa da sala com os 2 documentos na frente. O formulário antigo de regularização de área existente, 11º pavimento, e a intimação nova da prefeitura exigindo uma resposta. Uma caneta no meio. Se eu assinasse, talvez o prédio parasse de corrigir sozinho o erro original. Talvez o andar enterrado ganhasse o que sempre quis. Reconhecimento, papel timbrado, número no painel. Talvez a voz por trás da parede finalmente calasse. Ou talvez não. Talvez ele interpretasse minha assinatura como autorização final, para assumir de vez o espaço que vinha roubando. Em vez de milímetros, metros. Se eu não assinasse, o contrário. O prédio continuaria se reorganizando por conta própria, na surdina. Talvez mais rápido agora que sabia que eu sabia. Pressão de fora, prefeitura. Pressão de dentro, concreto batendo. Enquanto encarava os papéis, as luzes piscaram. Ouvi o elevador funcionando, mesmo sem ninguém chamando a essa hora. O visor do interfone acendeu. Chamada. Apto 902. Ninguém morava no 902. Atendi, sem falar nada. Por alguns segundos, só o ruído da linha. Depois, não a voz rouca do concreto, nem a de criança pedindo espaço. Uma voz que eu ainda não tinha ouvido. Serena, comum, como de qualquer morador. Boa noite, síndico. Aqui é do 11º. Arrepios até o couro cabeludo. O prédio está esperando sua decisão, continuou a voz. Se você demorar demais, ele decide por você. Quase deixei o fone cair. Não existe 11º, respondi por reflexo. Uma risada baixa, sem humor, veio do outro lado. Você mora em qual andar, Marcelo? No 6º. Tem certeza? Olhei em volta, como se o apartamento pudesse responder. Sempre pensei em 6º andar como lugar neutro, meio do caminho. Nunca tinha conferido a contagem de fato. Uma ideia absurda atravessou minha mente. E se, com todos esses microajustes, o prédio tivesse reescalonado os andares sem ninguém perceber? Levantei, fui até a janela, abri a persiana. Contei mentalmente, de baixo para cima, os andares vistos pela fachada. Térreo, 1º, 2º. Quando cheguei ao 6º, tive que parar. Pela lógica da fachada,
Eu estava um andar acima de onde deveria. Um desperdício aparente na altura entre lajes. Como se um pavimento invisível tivesse sido enfiado entre 2 andares. Voltei devagar até a mesa. Os papéis ainda lá. A caneta ainda no meio. A voz do interfone esperou em silêncio, como se estivesse me observando atravessar a sala. Não vim te convencer, só vim avisar, ela disse por fim. Todo prédio tem coisa que foi mal contada. Apartamento que não existe, dívida que ninguém assume, metragem que nunca fecha. A maioria resolve com jeitinho. O seu resolveu com concreto. E concreto, não esquece. A linha caiu com um clique. Fiquei ali, no meio da sala, com a sensação clara e terrível de que qualquer que fosse o gesto seguinte, assinar, não assinar, rasgar os papéis, ignorar a intimação, o prédio já tinha um plano. Eu só estava atrasado em descobrir qual. Desde então, tomo cuidado com frases que prometem solução simples para erro antigo. É só assinar aqui. É só derrubar essa parede. É só puxar um pouco para cá. No Santa Cecília, cada só parece custar alguns centímetros de realidade. E quando alguém novo vem visitar e comenta, rindo, que esse prédio tem uma vibe estranha, parece menor por dentro do que por fora, eu sorrio sem graça, mudo de assunto. Porque lá no fundo, a pergunta que realmente me assombra não é mais se o 11º vai voltar. É outra, muito pior, que eu não tenho coragem de dizer em voz alta. E se ele nunca tivesse ido embora?